A paz a todos, boa tarde. Meu nome é Gilson e falando aqui diretamente do canal do Pastor Rafael. E nós estamos aqui para mostrar mais uma ferramenta que a Base Missionária Restauração Plena está disponibilizando aos nossos acolhidos. É uma temática muito importante que vem a somar na recuperação dos nossos irmãos. Se chama-se prevenção à recaída. As comunidades terapêuticas hoje em geral estão oferecendo essa disciplina, essa ferramenta a mais, porque é muito importante para o dependente químico, no seu tratamento, a sua consolidação da sua sobriedade, do seu tratamento, poder ter mais maneiras e condições de poder resistir à droga. E aquilo que a gente muitas vezes não consegue entender é por que o dependente químico usa droga. E uma palavra, que essa palavra ela é como se fosse uma assombração para o dependente químico, que é a palavra chamada recaída. Muitas vezes nós não entendemos por que nós recaímos, qual é o laço, onde que nós erramos, onde que a gente falhou. E oferecendo essa ferramenta que é a prevenção à recaída, nós conseguimos entender por que nós recaímos. Muitas vezes é falta de controle emocional, a maneira de dar com o dinheiro. Então, eu creio que toda essa ferramenta, tudo aquilo que a gente está podendo proporcionar ao nosso acolhido, ao nosso amigo, ao nosso irmão, para que ele possa cada vez mais estar firme e consolidado na sua recuperação e fechar as brechas, que muitas vezes nós não sabemos por que a gente usa droga, por que nós recaímos. E a prevenção à recaída ela vem corroborar com o tratamento. Eu me recordo que quando eu passei pela dependência química, pelas clínicas, pelas comunidades terapêuticas, uma vez eu estava tão arrasado que eu cheguei no lugar e eu disse, eu não vim aqui para largar da droga, eu quero saber o que me leva a usar a droga. E o Senhor me mostrou pelas ferramentas que a casa oferece, que eu não sabia lidar com as minhas emoções, seja boas ou seja ruins. Eu não sabia lidar com dinheiro. Eram alguns gatilhos que me impulsionavam na minha falta de informação a voltar ao uso da droga. E a prevenção à recaída ela nos mostra o quão importante é a gente poder se blindar em nossas deficiências. Alguns têm dificuldade com dinheiro, outros têm dificuldade com o controle das suas emoções. Se está tudo bem, vai comemorar com o álcool, com a droga. Se está tudo ruim, vai se consolar com o álcool e com a droga. E isso não é o caminho certo. E a prevenção à recaída visa mostrar para o usuário, para aquele que está em tratamento, a frente, a brecha que ele tem que fechar. Já ouvimos dizer assim, por exemplo, o rapaz voltou a usar droga por quê? Porque ele teve uma desilusão amorosa. O problema não foi a desilusão amorosa, o problema foi que ele não teve um controle emocional para lidar com uma separação, com um divórcio. O trabalho também é a mesma coisa, o dinheiro. Então a prevenção à recaída ela vem fechar essas brechas e oferecer algo mais para que a gente possa estabilizar o nosso uso de droga, não mais usar. Eu já ouvi uma frase que diz assim, por exemplo, a mulher está meia grávida. Não existe isso, tá ou não tá. É que nem a dependência química, ou eu estou no uso ou eu não estou. E nós podemos oferecer ao dependente químico aqui na Base Missionária, Restauração Plena, mais ferramentas que ele possa blindar o seu uso de droga. Isso é muito importante. Por exemplo, nós temos sonhos que estão usando droga, que vai usar droga. A aula de hoje foi essa, sonhos na dependência química. E todos eles têm esse sonho. Eu já tive esse sonho. E nós não entendemos por que eu sonho com droga se eu não estou mais usando. O subconsciente mostra aquilo que está na nossa mente. Ele mostra o retrato da nossa recuperação. São sinais que a dependência e o tratamento mostra ao seu usuário. Como que eu estou, como que está o meu andamento. Então a prevenção à recaída ela vem mostrar exatamente isso. Como que eu posso blindar o meu tratamento e não mais voltar a usar droga? Porque a dependência química, a recaída, ela dá sinais. Ninguém nunca recai do dia para a noite. A recaída vem em passos. Passos comportamentais, passos de dar a emoção. E no final, o uso da droga é apenas a cereja do bolo. Porque a recaída já se deu lá atrás em comportamentos. Então a prevenção à recaída ela vem mostrar isso, a sua faceta para o dependente químico em tratamento, como ele pode se blindar e se proteger para que ele não mais volte a usar drogas. Por exemplo, se eu estou numa estrada, dirigindo um carro, eu vejo uma placa lá na frente, curva perigosa a 200 metros. Então eu sei que lá na frente é um sinal que tem uma curva perigosa, eu tenho que estar atento. É a mesma coisa a prevenção à recaída. Ela mostra e dá sinais. Por exemplo, eu tenho que evitar lugar, pessoas e situações que venham colocar em risco a dependência química. Então eu me blindo nesse lado, lugar. Eu não posso frequentar os lugares que eu frequentava antes. Eu tenho que romper com esse estilo, com essas situações.
pessoas, não que eu esteja diminuindo ninguém, mas o ciclo que eu vivi antigamente, ele não serve mais para mim. Uma nova história, novas amizades e circunstâncias, lugar, pessoas e situações. Eu sei que se eu for em tal lugar com certas pessoas, vai acontecer algumas coisas que vai comprometer a minha sobriedade. Então, estamos vendo que os acolhidos estão absorvendo de maneira maravilhosa essas informações de prevenção à recaída. É algo muito importante que a base missionária está oferecendo para os nossos acolhidos, né? E a gente está muito feliz de uma maneira ou de outra poder estar contribuindo com a nossa experiência, com as informações, com os estudos e com as aulas e com a experiência entre eles, porque aqui é um bate-papo, né? A gente passa um dado, passa uma informação e nós discutimos sobre aquilo, como isso pode ser aplicado na vida de cada um. Então, é com muita alegria que a gente chega e passa para os irmãos que a base missionária Restauração Plena, ela está trabalhando com prevenção à recaída. E os frutos são muito bons, porque todos os acolhidos, eles estão se identificando naquilo que está sendo exposto. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe.